Então, obrigado, irmãos, mais uma vez. Agradeço a presença dos irmãos, do visitante e tudo. Então, vocês abrem as vossas Bíblias no livro de Samuel, capítulo 1, livro de Samuel, capítulo 8. Aqui vai falar dos filhos de Samuel. Os irmãos sabem, ou não sabem, que Samuel, ele foi o último juiz. A geração de juízes, durou um período aproximadamente de 410 anos, diz a história. Além dos personagens que foi falando de Moisés e Josué, que fazem parte dessa lista também de nomes dos juízes que lideraram nesse tempo. E depois, começando pelo primeiro, que Samuel é o 13º, é o 13. O primeiro é Otniel. Segundo, Eude. Terceiro, Sangar. Quarto, é uma mulher, Débora. Quinto, Gideão. Sexto, Tola. Sétimo, Jair. Oitavo, Jefté. Nono, Ibaçã. Décimo, Elon. 11º, Abdom. 12º, que inteirou 12, Sansão e Samuel. Mas a Bíblia que ela narra dos filhos de Samuel. Samuel tinha ficado velho na idade dele. E a história fala também que ele chegou mais ou menos 60 anos. 60 anos é muito velho. Mas ele passou o cargo dele de governar Israel para os filhos dele. Mas os filhos de Samuel, ele era um homem temente a Deus, sabemos disso, um homem piedoso. Samuel capítulo 8. Estou resumindo. Um homem piedoso, mas só que tinha defeito, como todos os homens pregadores, tudo nós temos. E ele, ao tomar essa decisão, a Bíblia não disse que ele consultou a Deus. Porque toda decisão que nós vamos tomar, irmãos, o cristão, principalmente, um cristão já vivido, maduro, que já tem experiência, ele deve consultar a Deus primeiro, orar a Deus, pedir a Deus se é da vontade de Deus, aquilo que é a decisão que ele vai tomar. E Samuel parece que ele não orou a Deus. Ele já passou para os filhos dele. Bem, e os filhos dele, olha bem, e os filhos não seguiu o caminho do pai. Os filhos pendeu para outro caminho. O caminho da avareza. E a avareza é a pior coisa que existe na vida de um ser humano, ou um cristão, ou na face da terra. Aí, e o povo começaram a reclamar. Foram atrás de Samuel. Samuel era juiz, ele que julgava. E Samuel não aceitava suborno. E eles sim, os filhos. Bom, aí eles quiseram, obrigando Samuel, que queriam um rei. Porque eles olhavam todas as nações circunvizinhas, nação em redor, tinha reis. Falei, por que nós não podemos ter? Eles queriam.
Mas Samuel, ele viu que não era o tempo, a época certa. Não era o momento dele escolher o rei. E nessa altura, Samuel começou a entristecer com aquilo. Aí Samuel orou a Deus. Ele orou a Deus, Deus falou, deixe. Em outras palavras, né? Eles não estão te entristecendo você, eles não estão desagradando você. É a mim. Porque era o rei que tinha que ser Davi. Aí eles pediram, entrou Saul. E esse rei, aí depois Samuel, então, já que eles escolheram, então aí fez todo, preparando ele como que era para ter um rei. Se a gente for prestar atenção nisso nos dias de hoje, acontece muito. Por exemplo, uma igreja que não está acostumada com ter experiência de ter um pastor. Então está o dirigente preparando ela. Como João Batista preparou o caminho para Jesus. Ele vinha preparando na frente. Agora, a igreja ela tem o dirigente. Aí ele vai preparar a igreja, que a igreja precisa sustentar o pastor, os deveres que a igreja, não vamos dizer obrigação, os deveres que ela tem, assim, tudo. E assim foi com eles. E a coisa ficou pesada para eles. Então vamos ver, então, depois termina a história. Olha, versículo 1, todos acharam? 1 Samuel capítulo 8. E aconteceu que, havendo Samuel envelhecido, pôs os seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia. Foram juízes em Berseba. Versículo 3. Mas não andaram os seus filhos pelo caminho de seu pai. Antes, se desviaram para a avareza, quer dizer, dinheiro, recebendo o suborno e pervertendo o direito. 4. Então todos os anciãos de Israel se ajuntaram e vieram a Samuel em Ramá e lhe disseram: eis que tu já envelheceste e teus filhos não vão pelos teus caminhos. Portanto, nos constitua agora um rei que nos julgue, como todas as nações o têm. E causou descontentamento em Samuel esta palavra que disseram: nos dê um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: ouça a voz do povo em tudo o que te disserem, porque não te desprezaram a ti, antes a mim desprezaram, para que eu não reine sobre eles. Vamos parar até aqui por enquanto. Então nós vemos aqui que aqui conta que Samuel tinha ficado envelhecido, né? Então, Samuel já diz, provavelmente dizem, né, a história que ele tinha esta oportunidade, nessa época, com 60 anos de idade. Eu estou com 65, já passando, né? Já mais de 65 anos e meio. E eu não sei, igual a governar, reinar, ser juiz numa nação, não era fácil, né? E ele era um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. Que o homem, quando ele é temente a Deus, ele procura fazer as coisas que agradam a Deus. Ele não quer fazer algo que vai agradar a homens ou agradar a ele próprio e desagradar a Deus. O temente a Deus, ele foge do pecado, da injustiça. No caso aqui, Samuel, né? Mas o texto também revela também que Samuel não era perfeito, dá a entender isso, né? Porque ele falhou aqui. Ele não pediu ao Senhor. Não há registro que Samuel orou ao Senhor antes, que ele tenha pedido a direção ao Senhor quanto o fato de pôr os seus filhos em posto de autoridade, como juízes, o que ele fez.
eles não estavam, os filhos de Samuel, não estavam qualificados no sentido espiritual. É isso que é muito importante nós analisar numa pessoa, num cristão, num servo de Deus. Se ele está qualificado, ele tem qualificação espiritual. Que ele pode ter ser qualificado na parte material, o tanto que for. Ele pode ser um doutor, um juiz, um advogado, um engenheiro, ele pode ser o que for. Mas para com Deus, na vida espiritual, na igreja, ele precisa ser qualificado na parte espiritual. E presta atenção, que isso não é, vamos dizer todos, mas às vezes, ou a maioria, os filhos não seguem os caminhos dos pais. Os pais estão num caminho e o filho vem vindo. Mas os pais, às vezes, é muito culpado. Os pais, às vezes, é culpado. Porque os filhos, você deve trazer eles desde criança, pequeno, na igreja. Ainda raro acontece também que não. Ele dizia, mas a Bíblia disse que não. A coisa mais difícil que tem é criar filhos, educar filhos e falar não para o filho. Ter coragem de falar não quando é não, sim quando é sim, palmadas quando é palmadas. Bom, aí isso nós vemos. Que no caso aqui nós vemos. Aí ele fala, e o nome do filho primogênito era Joel. Ele pegou o filho mais velho e pegou os dois mais velhos. Né? E o segundo Abia, foram juízes em Berseba. Então, a Bíblia aqui, ela diz que eles não andaram, os filhos de Samuel não andaram no caminho dos pais. Por quê? Por causa do dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro, o apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo, se eu não me engano é o capítulo 6, que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de males. Olha, todas as espécies, não é só uma espécie. De tudo quanto é espécie de males que pode existir, é o amor ao dinheiro. É o apego ao dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro, mas devemos saber o limite. Como nós cuidar do nosso dinheiro. Então aqui nós vemos isso. Mas só que em vez de eles seguir o caminho dos pais, eles se desviaram para a avareza. Dinheiro, recebendo suborno. Suborno quer dizer barganha. Tem muito isso hoje, que se vende por dinheiro. Soltam um condenado pela justiça por dinheiro. E este pecado era taxativamente proibido pela lei. Isso está em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. E Deuteronômio também 16, 19. E mostra também aqui com um espírito altivo da nação, que estava tão desviada da justiça, que, consequentemente, estava assim pervertida, por causa do dinheiro. E aí veio os anciãos, os velhos, anciãos são as pessoas de idade, de Israel. Eles ajuntaram e vieram a Samuel em Ramá. Vieram reclamar a Samuel devido à corrupção dos filhos. É muito duro isso, irmãos, para um pai, que ele confia nos
filhos, e põe uma certa direção, ou está num lugar, e vem os outros fazer reclamação do filho, a coisa que dói mais na consciência, no coração do pai, é alguém vem reclamar do filho, e o pai percebe que está falando a verdade. Seu filho virou um corrupto, seu filho passou a ser isso, aquilo, aquele outro. A notícia boa que recebe do filho, o pai, ele quer ver o filho mais bem do que ele. Eu conversei esse dia falando com o Paulo. O pai se alegra quando vê o filho mais bem em todo sentido, na parte material e na parte espiritual. Quer ver o filho bem. Alegra. Então aqui eles vieram. Aí eles disseram a Samuel: eis que já envelheceste, você ficou velho. E os teus filhos, você está confiando talvez, não vão pelos teus caminhos. Fala, portanto, nos constitua agora um rei que nos julgue, como todas as nações têm. Muito perigoso, porque o outro tem, eu quero ter também. Os outros têm, nós precisamos ter. As outras igrejas, outra igreja ou outras têm, nós precisamos ter. Não, outras é outras. Lá às vezes funciona, mas às vezes aqui não funciona. Uma igreja não deve copiar outra, a não ser naquilo que é bom. Às vezes certas coisas é bom lá, mas aqui não funciona. Graças a Deus que nós não temos esse hábito de ficar copiando. Vamos, já é igreja independente. Já é muito para a gente tocar das coisas, dos negócios nossos, das nossas vidas aqui. Cada qual é responsável perante Deus. Então aqui eles pediram, como as outras nações tinham, que é para ter também. E o pecado de Israel aqui, nós vemos que foi duplo. Primeiro, eles queriam os seus próprios caminhos no lugar dos caminhos de Deus. Isso acontece muito conosco hoje. Às vezes nós queremos o nosso caminho, preferimos do que o caminho de Deus. Às vezes oramos, pedindo a Deus oração, mas você já escolheu aquilo. Entendeu? Já está decidido, é isso. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, quero que Deus abençoe. Deve perguntar primeiro, uma viagem, ou eu vou fazer uma mudança, ou eu vou fazer um casamento, ou seja lá o que for. Ou vai pedir uma moça em casamento. Ora, Deus, mas eu quero que seja a Maria. Ele já apontou como. Espere em Deus. Que não é o caso aqui. Eles escolheram os seus próprios caminhos. Primeiro pecado. Segundo, o seu desejo de ter um rei como as demais nações tinha. Era uma obra da carne e não era uma obra do Espírito. A obra do Espírito Santo é diferente. A obra do Espírito Santo deseja que nós vamos fazer, que agrada a Deus. Se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, vai bem. Vai bem, irmãos. Mas se nós deixarmos ser guiados pela obra da carne, pela carne, por nossas cabeças, nossos desejos, vai mal. Vai mal porque nós já saímos de muito do mal. A gente olha para trás, olha para outros, vê muitas pessoas que o caminho que escolheram. E serve de exemplo para nós olhamos isso. Ver quando alguém escolhe um caminho, toma uma atitude, você vê que não foram bem, você vê o prejuízo, o fracasso. Então, é a lição. Eles queriam um rei. Olha bem. Um rei que eles podiam ver. Muitos querem ver, quer apalpar. Mas só que
O rei que eles queriam ver o rei, era um homem humano, como eles, débil, nécio, fraco, mortal, esquecendo do Todo-Poderoso que é invisível. Então nós devemos buscar as coisas invisíveis que nós não vemos. O Todo-Poderoso. É isso que nós devemos aprender, praticar. Às vezes sabemos, mas não praticamos. Ora a Deus, pense bastante antes de tomar uma decisão. Tem decisão séria. Tem coisa que não. A gente ora a Deus. É simples. Mas tem coisa difícil. Tem coisa difícil. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, além de ser Todo-Poderoso, Ele é invisível. Nós não vemos, mas nós sentimos a presença dEle. E Ele é eterno. Que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que nos salvou, nosso Salvador e nosso Senhor. Ele é eterno. É isso que nós devemos seguir. Seguir melhor. Nós estamos seguindo a Cristo. Eu vejo isso na igreja e vejo isso nos irmãos. Mas nós precisamos seguir melhor. A nação de Israel, ela desejava ser como as nações circunvizinhas, esquecendo que a sua glória e gozo consistia em não ser como as demais nações. E assim é hoje também. Nós não devemos olhar para o mundo, querer fazer que nem o mundo. Nós sabemos que o nosso gozo não é igual ao gozo do mundo. Nós devemos ter o gozo com Deus. O gozo é dentro, é na alma. O gozo não é você estar lá na praça, você está lá tomando um refrigerante, ou seja lá o que for. Você está indo em outro lugar. Não é pecado ir na praça, não é pecado em lugar nenhum. Mas note bem, se é um dia de hoje, um dia deste momento, se a pessoa, o cristão, ele deixa de ir no culto, para ele ir em outro lugar que a carne está pedindo, para a diversão da carne, ele está trocando. Ele está pecando com os olhos abertos, ele está ciente que isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus, agrada a ele. A vontade de Deus para eles era que ele viesse a ter um rei, mas não nesta oportunidade. Não nesta oportunidade. Vocês sabem muito bem, porque nós vemos experiência aqui, que às vezes as pessoas, os eleitores, fazem tanta briga, tanta discórdia, por causa de um governante que vai ocupar o trono, que às vezes Deus permite que entre alguém que senta na cadeira lá para aborrecer, castigar o povo. O povo escolhe. E quando o povo escolhe, Deus já sabe antes aquele que Deus vai escolher, que o homem vai escolher. Ora, vai pela vontade de Deus, não vai por pessoa. Aí essa pessoa de pessoa, a gente vai muito com pessoa. Você tem mais amizade. Porque eu gosto de pessoa, porque é meu parente, ou porque é muito meu amigo, porque não é isso. Olha as qualificações. É isso que nós aprendemos com Deus. Então, mas só que era para esperar em Deus, e eles não esperaram. Não havia maneira alguma que eles pudessem corrigir este mal
que estava acontecendo em Israel, cometendo um outro mal muito maior, por não olhar exclusivamente para o Senhor. Eles queriam um rei, antes da hora, aquele momento. Eles estavam caindo do mal para pior, vamos dizer assim, da brasa para o fogo, ou do fogo para a brasa. E cansou, e causou descontentamento em Samuel esta palavra que disseram: nos dê um rei para que nos julgue. Olha, não, seus filhos, dá um rei, né? Quer um rei, não quer juiz mais, é rei. E Samuel orou ao Senhor. O descontentamento de Samuel não tinha nada a ver com a rejeição deles pelos filhos. Samuel ficou triste, sim. Imaginamos assim, por causa dos filhos dele. Mas não tinha como consertar se os filhos eram corruptos, tinha tomado o caminho errado. Mas Samuel, ele ficou triste devido à rebelião deles, à impaciência deles, do povo, em vez de esperar em Deus. E isso às vezes acontece com o povo de Deus. Em vez de esperar em Deus, eles querem agora. Vamos esperar as oportunidades que Deus nos dá. Esperar por um rei que Deus tinha prometido, vê lá em Deuteronômio 17, 14 e 20. E o Senhor disse a Samuel, versículo 7, ouça a voz do povo em tudo o que te disserem, porque não desprezaram a ti, antes a mim desprezaram, para que eu não reine sobre eles. Olha bem, para que eu não reine, Deus falou assim, eles estão querendo que eu reine, não desprezaram você. Então, quando alguém despreza um filho de Deus, um cristão que está pregando, que está ensinando, por mais humilde que ele seja, se a igreja despreza um irmão, por mais humilde que ele seja, por uma exortação que ele faz, seja o pastor, seja o dirigente, seja outro irmão, ele está ofendendo a Deus, não está desprezando aquele irmão, está desprezando a Deus. Aqui ele está dizendo, é a mim que estão desprezando, eles não querem que eu reine sobre eles. Então, muitas vezes, quando se acredita que um certo homem é rejeitado, um filho de Deus pregando sobre a salvação, principalmente, na realidade é Deus quem é rejeitado. Ele está pregando a palavra de Deus. Este é um conceito bem grave no qual devemos meditar profundamente. Ao rejeitar a Deus é simplesmente a coisa mais séria que a pessoa possa fazer. E quando um crente rejeita, quando um cristão rejeita, a ele certamente é ainda pior. Falando do mundo, mas quando um cristão rejeita a palavra de Deus, a exortação de Deus, é muito pior. Agora o versículo 8. Conforme a todas as obras que tem feito desde o dia que os tirei do Egito até o dia de hoje, que me deixaram e serviram a Deus estranho, assim fazem também contigo. Então Deus falou, olha, o que eles fizeram comigo, eu vou fazer contigo. Deus tinha ajudado, ele tirou ele do Egito, tirou ele falando aqui, e eles deixaram de servir a Deus para servir Deus estranho. E é isso que Deus, olha, chega melhor ser um óculos do que um óculos. É assim que Deus vê hoje, que acontece isso hoje. Muitos vêm para a igreja, aprendem, faz a profissão de fé, fica vários anos na igreja, ou bastante, e depois serve para servir Deus estranho.
A ver se Deus estranho pode ser o próprio ele mesmo, a carne dele, a vontade dele, a família. Isso é a pior. Desagrada muito a Deus isso aí, ó. Rejeitar o homem de Deus é rejeitar a Deus. Versículo 7 diz. Agora vai o versículo 9, vai começar a apertar. Agora, pois, ouve a voz deles, mas protesta contra eles, lhe declarando o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então, Deus falou para Samuel, então, vocês vai fazer um relatório. Não é assim, não. Não é queremos rei, não vai assumir responsabilidade nenhuma. E é assim hoje na igreja também. A igreja, graças a Deus, eu não estou reclamando da igreja aqui. Eu estou falando que acontece isso muito nos dias de hoje. As igrejas querem um pastor, depois não querem um pastor. Não obedece o pastor. E o pastor precisa reconhecer, trabalhar para a igreja, saber governar a igreja, saber dirigir, pedir força a Deus, sabedoria do alto. Então, Deus, em seu terno amor, porque Deus é amoroso, ele declara-lhe aqui qual o tratamento que receberia do rei da sua escolha. A escolha do próprio homem e não a de Deus. Pior. Mas pelas obras da carne, o caso deles. Pode produzir coisas que são contrárias à vontade de Deus. As obras da carne, ela é temporária. Ela não permanece. Quando nós escolhemos algo sem consultar a Deus, é obra da carne. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe tinha pedido um rei. Aí nós vemos, Samuel viu, que eles não tinham desculpa. Foram bem avisados por Samuel. Olha que advertência agora no versículo 11 a seguir. E disse, pois, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os porá em seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram diante do seu carro. Já começou a mexer na família. Agora você não vai ir. Vão ter todo que tem que trabalhar. E os porá por capitães de 1000 e capitães de 50. Os porá deste modo a que levarem os seus carros. E seguem as suas colheitas, e as que produzam as suas armas de equipamento dos seus carros. Eles iriam que ter que trabalhar, plantar e colher. Tomará também as vossas filhas para que sejam perfumistas, fabricante de unguento, de perfumes, de aromas, quer dizer, de perfumes, né? Cozinheiras e padeiras. Tudo isso, o Samuel relatando para ele. Deste modo, tomará as suas terras, suas vinhas e seus bois, olivais, e os dará os seus servos. Tomar tudo, falando para ele. Versículo 15. Ele dizimará as vossas sementes e as vossas vinhas para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Então, a 10ª parte que por enquanto eles não davam, eles não tinham responsável, não tinha rei. Então, eles tinham que dar a 10ª parte da colheita de tudo que eles ganhassem. Vocês vão querer o rei? Vocês vão ter que sustentar o rei. Dar a 10ª parte. Agora, por que a 10ª parte? O que quer dizer a 10ª parte? É o dízimo. Não estou pedindo o dízimo aqui. Eu estou falando assim, explicando o que é a 10ª parte. Por que o dízimo? Porque dando o dízimo, ninguém dá nada mais que um outro. Se um rico lhe der o dízimo, ele não está dando mais que o pobre que ganha aí. Menos, muito menos.
É de acordo. Então está empatado. Quando fala a viúva pobre, deu tudo o que ela tinha. Tudo o seu sustento. Ela deu as moedinhas. É o que ela tinha. Se ela tivesse mais, ela dava mais. Então não serve de base. Eles tomarão o vosso servo e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e com eles fará as suas obras. Dizimará também o vosso rebanho, e serei o seu servo. Todos, irmãos. Se for por debaixo da lei, porque o dízimo é da lei, debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Se quiser contribuir é com amor, não é por obrigação. Mas o tempo da lei era todo. Era o dinheiro, era o rebanho, era do unguento, da horta. Era no pé da letra. Tinha que ser dado. E clamareis então naquele dia por causa do vosso rei, que vos terei eleito, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Aí eles vão clamar. Ele fala: e clamarei então naquele dia por causa do vosso rei, que vos tereis eleito, vocês que elegeu, que escolheram. Mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Isso vai acontecer com Israel e com todas as nações, todos os casos. O Senhor permite que a teimosia, a obstinação tome o seu curso. Ele permite. Deus não aprova a corrupção. Deus não aprova o suborno. Mas Ele permite. Permite, o que quer dizer que Deus permite? Deus deixa acontecer. O Deus, ou Ele permitir, ou Ele deixar acontecer, não quer dizer que Ele aprovou. Porque se Deus não permitisse, não haveria roubo, não haveria crime, nada disso. Seria todo mundo uma vida do mar de rosa. Se Deus não permitisse, mas Deus permite, porque Deus, Ele almeja que nós seguimos Ele por amor, não por sacrifício. Você vai fazer qualquer coisa para Deus com amor, vem na igreja com amor, esquece, não olha para o sacrifício, eu tenho que ir na igreja. Ninguém tem nada, é um dever do cristão. Eu digo assim, quanto mais a gente vai nos cultos, mais aprende, mais amor pega nos irmãos. É os irmãos. Eu costumo falar para os irmãos em particular, nas casas. Quanto mais nós estamos juntos, a família cristã, essa é a família, os irmãos. Mais comunhão tem, mais amor de que ficar longe, irmão. Longe da igreja não funciona. Pode fazer estudo em casa, pode ler a Bíblia, é um dever disso. Ele lê, fazer estudo doméstico, leitura, Bíblia, tudo. Mas o lugar do cristão é na igreja, onde a igreja está, onde a igreja reúne. Não é só para louvar a Deus, não é só ouvir a mensagem, só de estar junto com os irmãos. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja não é nossa, ninguém é dono da igreja. Cristo é o dono da igreja, Ele morreu pela igreja, Ele deu a vida pela igreja. Foi Cristo que edificou a igreja, é Ele que fundou a igreja. Ninguém mais, homem nenhum, funda a igreja. Nós organiza aquilo que já foi construído, fundado.
Cristo, ele é o alicerce, ele é a raiz onde cresce a igreja edifica, alimenta. Por isso, irmãos, que ele disse aqui, era a vontade de Deus que eles tivessem um rei, mas em seu devido tempo. Eclesiastes, Salomão diz: há tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de matar. É uma hora que Deus não vai matar, é o tempo de matar, e quem mata é Deus, Ele que permite, Ele que tira. De fato, esse primeiro rei deveria ser Davi, mas Israel não estava preparado para esperar. Isso está em Salmo 37, versículo 3, 4, 5. Com fé e confiança em Deus, todas as coisas nós não devemos precipitar. E eles precipitaram, escolheram Saul, o rei. Você viu só? Eles não quiseram ouvir a voz de Samuel. Vou parar aqui porque não dá, no versículo 19. Mas o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Antes disseram: não, mas sim haverá um rei sobre nós. A resposta sempre é não. Calma. Nós devemos ter tempo, tudo tem um tempo. Deus sabe o amanhã que vai acontecer, nós não sabemos. Tudo está na mão de Deus, na presença de Deus. Deixa Ele que controla tudo. Então, vamos voltar no versículo 1 para ler, para nós parar. Aconteceu que, havendo Samuel envelhecido, as coisas, irmão, depois que fica velho. Quando é novo, tudo é animado, tudo é alegria. Fica velho e depois pronto. Aí acha que já não serve mais. Pôs os seus filhos por juízes sobre Israel. E Deus permitiu. E nós devemos aprender com as coisas que aconteceram. Nós devemos estudar na Bíblia assim, irmão. Quando a Bíblia ela informa, e quando é informativo, como dizia o irmão Félix, lembra, né? Quando é informativo, como é normativo. Quando é norma, é para ser seguido. Quando a Bíblia informa, não é para ser seguido, ela informa a coisa que aconteceu. Ela informa o adultério de Davi. É para seguir? Não. Ela está informando o que aconteceu e ele já mostra o resultado. Agora, quando é norma para ser seguido, Jesus disse: quem crê nele tem a vida eterna. Ele faz o convite, isso é norma. Se não crê, é condenado. Se crê, não é condenado. Lá em João diz. Então aí é uma norma. Que para ir para o céu tem que aceitar Jesus. Jesus, ele é o caminho. Ele não é um caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Ele é o caminho. É Jesus que leva para o céu. Então é norma. Agora, com certas coisas que acontecem, quando está informando é uma coisa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que possamos estar aqui amanhã, se Deus permitir. Amém. Vamos cantar.